Presença, né, gente? Meu Deus. É bom, como é bom celebrar o Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Você que está aí conosco, nos acompanhando aqui na nossa transmissão, ao vivo, estou acompanhando vocês aqui pelo meu celular. E isso, na verdade, isso vai se tornar cada vez mais forte no meio da igreja, né? Essas transmissões ao vivo, essa questão de internet. Então, qual é o conselho que eu quero te dar? Você que é membro dessa igreja, membro de outra igreja, você que tem a sua comunidade de fé, que você participa dela, que você possa tentar se adaptar ao máximo com tudo que a liderança, que os pastores têm feito. Eu acho que Deus está usando esse tempo para queimar um pouco da palha que existe no meio do povo de Deus, sabe? E a gente ouve tanta coisa, a gente ouve tanta música, a gente vê tanto filme, a gente vê tanta coisa. Esse momento de culto, onde nós transmitimos ele ao vivo para, de alguma forma, estar junto com vocês, eu acho que isso precisa ser uma prioridade dentro da sua casa. É culto. É a forma que Deus nos deu, e louvado seja Ele por isso, transmitirmos o amor dele para você, mesmo que seja através de uma rede social, mesmo que seja virtualmente, mas você como um cristão, como membro dessa igreja, você precisa se comprometer em participar conosco. Eu ouvi uma palavra essa semana, e essa palavra ela me fez pensar demais. A gente fica falando o seguinte: mas quando tudo voltar ao normal, mas e se o normal foi isso? Se o normal foi isso agora? Ficar dessa forma. E se? Eu quero aqui agradecer a você que está aqui conosco, que você possa motivar outras pessoas também a estar conosco, participando sempre nos domingos, nas quartas, e por aí vai. Isso é uma questão de mentalidade, isso é uma questão de entendimento, isso é uma questão de você compreender qual é a sua necessidade, qual é o caminho que você quer trilhar. Precisamos entender, e nós vamos pensar sobre isso essa noite. Como é que está a nossa mentalidade nesse tempo? Eu não estou falando tempo de vírus, eu estou falando nesse tempo que a gente está vivendo. Esse contexto que nós estamos vivendo, onde os valores estão sendo distorcidos, onde o certo é errado e o errado é certo. Como que está a nossa mentalidade? Como que você tem vivido? A tua mentalidade, ela foi deformada ou ela foi transformada? Como tem andado a tua mentalidade? Salmo 139, versículo 23, diz que o Senhor sonda os nossos corações, que Ele conhece o nosso coração e que Ele conhece o nosso pensamento. Eu citei esse texto no sermão anterior a esse que eu preguei, que eu não me lembro se foi quarta ou se foi domingo passado. Colossenses capítulo de número 3, gente, versículo de número 2, diz o seguinte: olha, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas celestes, pensai nas coisas de Deus. Olhe para o alto, olhe para cima, olhe para o teu Salvador, coloca a tua cabeça naquilo que Deus tem para a tua vida, foco na tua meta, meu irmão. Cuidado para você não perder a direção, cuidado para a sua mentalidade não ser deformada. O que nós precisamos lutar nos dias de hoje é para que sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé, dia após dia, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. É dessa forma que nós temos que caminhar. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Muitas vezes a nossa mentalidade é deformada porque nós não estamos pensando naquilo que deveríamos pensar. Muitas vezes
a nossa mentalidade não está sendo transformada por Cristo, mas detonada e deformada por Satanás, porque muitas vezes nós estamos dando o maior tempo do nosso dia para aquilo que destrói, e não para aquilo que constrói. Muitas vezes nós damos o maior tempo do nosso dia, não para aquilo que edifica, mas para aquilo que vem destruir o que o Senhor tem plantado no meio do teu coração. É por isso que eu quero parar para pensar com você, como é que está a tua mentalidade? Como é que está o teu coração? Como é que você tem caminhado? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 5, diz uma palavra aqui, muito forte. Diz o seguinte: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A tua mentalidade está transformada ou deformada? Você se inclina para o Espírito ou para a carne? Que tem maior tempo no seu dia a dia, aquilo que te faz bem ou aquilo que tem desconstruído aquilo que você tem de bom dentro de você? Irmãos, eu quero pensar com você sobre, ou na linha de raciocínio da seguinte forma: a nossa mente, ela é um campo de batalha. Na verdade, nós estamos em guerra. Bom, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu queria fazer o que é certo, mas o que é certo eu não consigo fazer, e o mal que eu não deveria fazer é justamente esse mal que eu faço. Então logo eu começo a entender e compreender sobre transformado ou deformado, é que a nossa mente é um campo de batalha. Irmão, nesse campo de batalha, ou Deus vence ou o diabo vence. Na tua mente é assim, na minha mente é assim também. Sabe o que vai acontecendo no nosso dia? A realidade é a seguinte: que as nossas atitudes, elas são frutos da mentalidade que temos. As nossas atitudes, irmãos, elas exteriorizam aquilo que nós temos dentro de nós. As nossas atitudes, os nossos comportamentos exteriores, na verdade, eles colocam para fora aquilo que está dentro de mim. Provérbios 23, versículo 7 diz que eu sou o que eu penso. O que eu penso, eu sou. Então, no que você tem pensado? O mesmo livro, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: olha, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidado para aquilo que você está pensando não está te deformando, em vez de estar te transformando. Cuidado. A nossa mentalidade, o nosso entendimento, ele é muito importante. Você compreender como está a tua mentalidade, transformada ou deformada. Porque a nossa mentalidade é importante por alguns motivos muito básicos. Porque a nossa mentalidade, ela vai definir o futuro que nós vamos ter. Ô, irmão, aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Isso é certo. A nossa mentalidade define o tipo de pessoa que eu vou ser. A nossa mentalidade define se eu vou agradar a Deus com o meu comportamento ou se eu não vou agradar, cara. A minha mentalidade define isso. Aquilo que eu tenho como certo na minha cabeça vai definir toda a minha linha de comportamento. Marcos capítulo 7, versículo 23 diz: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ô, irmão, é uma guerra, é uma luta. Se você der mole, vai cair mesmo. Estávamos tendo uma devocional aqui no Ministério de Louvor antes de iniciar a nossa transmissão, e estava sendo falado isso aqui. Às vezes as nossas intenções, elas levam a gente a caminhos tortuosos, caminhos que desagradam a Deus, e isso é muito sério. Agora, eu queria tentar aqui nessa noite, de uma forma muito simples, e junto com você, traçar um diagnóstico. Vamos aqui, com base na palavra de Deus, tentar diagnosticar se a minha mente, se a sua mente está deformada ou transformada. Olha, é muito simples. Na verdade, é tudo que nós vivemos, falamos, pensamos, os nossos comportamentos, eles devem passar pelo crivo da palavra de Deus.
Porque quando a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Quando a Bíblia diz que eu não posso, não tem meio termo. Então nós vamos tentar aqui criar ou traçar esse diagnóstico para que possamos saber, a nossa mente está deformada ou transformada? Bom, como saber? Como saber se a nossa mente está deformada ou transformada? A primeira coisa que eu quero pensar com você aqui sobre essa linha de raciocínio, eu acho que nós começamos a perceber que a nossa mente ela está meio deformada, sabe quando? Quando os princípios de Deus se tornam algo sem valor para mim e para você. Nós começamos a ver que a nossa mente ela está entrando num estágio de deformidade, quando os princípios, coisas valiosas, coisas preciosas em Deus, começam a se tornar sem valor. Mas pastor, tenta então me explicar de uma forma melhor, quando é que os princípios se tornam algo sem valor? Bom, é muito simples, uma pessoa fala assim, eu sei o que é errado, mas mesmo assim eu faço o que é errado. Eu sei o que eu não devo fazer, mas ainda assim eu faço o que é errado. E aí o Wallace estava falando aqui para a gente o seguinte, olha, que nós precisamos ser testemunho lá fora, porque palavra não convence ninguém mais. Irmão, discurso não convence ninguém mais. Aquilo que nós falamos não está valendo muito a pena mais não. Eu estava vindo esses dias do Espírito Santo, e me pararam na barreira, aí eu estava sem meu comprovante de residência. E aí eu tentando, rapaz, eu esqueci, eu estou sem meu comprovante aqui, mas eu moro aqui, tentando explicar para o cara. E aí eu falei com ele, poxa rapaz, eu sou pastor aqui na região. Aí o cara pulou. Você é pastor, mas você sabe que a gente está fazendo o nosso trabalho. Eu falei, rapaz, eu não estou falando que eu sou pastor para me engrandecer não, mesmo porque hoje em dia falar que é pastor não está valendo muito a pena. O evangelho está prostituído. Então hoje em dia você falar que é pastor, não está valendo muito a pena, você tem que mostrar que é. Hoje em dia você falar que é um cristão, não está valendo nada. Você tem que mostrar que é. E como você mostra que é quando os valores têm importância para você. E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar dentro da igreja, dentro da cabeça do povo de Deus. Nós precisamos mudar algumas coisas. Existe uma mentalidade que eu ouvi um pastor falando que é a mentalidade do Egito. Sabe qual que é a mentalidade do Egito? A mentalidade do Egito é a seguinte, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo dá um jeitinho, por que eu não posso dar? Todo mundo fala uma besteira, por que eu não posso falar? Você é todo mundo ou você é o reino de Deus? Você é todo mundo ou você é filho de Deus? Você é todo mundo ou você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus? Eu não estou trazendo aqui uma utopia de vida cristã, onde você é um anjo que vai sair por aí com uma auréola na cabeça, asa e voando, não. Nós somos falhos, somos pecadores, cheios de defeitos, cheios de mania, cheios de problema, mas nós precisamos buscar acertar. Nós precisamos buscar acertar. Se eu sou do reino, eu preciso ter uma mentalidade de reino. Se eu, como diz o texto, eu penso nas coisas que são de cima, eu olho para as coisas que são de cima, então eu preciso pensar como acontece lá em cima. Como acontece lá em cima? E aí vem a oração do Pai Nosso, fala para a gente, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Já imaginou como é que é a vontade de Deus lá no céu? Como é que é a vontade de Deus lá no céu? E essa oração que Jesus nos ensina diz que a vontade de Deus precisa prevalecer na terra, como ela prevalece no céu. E como está a nossa mentalidade? Transformada pelo céu ou deformada pelo inferno? Como está a nossa mentalidade? E viver esse reino, viver Jesus aqui na terra, isso não é escolha não, irmão, isso não é opção, isso é necessidade, isso é condição humana. O ser humano precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus, sem Jesus nós não somos nada. Está acontecendo aqui, nós vivemos hoje dentro das igrejas, aquilo que nós chamamos de oscilação da fé, inconstância. Hoje eu coloquei no grupo da liderança da igreja o seguinte: precisamos orar. Muita oração,
muita fé. Pouca oração, pouca fé. Nenhuma oração, está ferrado, irmão. Vai cair, não vai aguentar. Hoje a desculpa é Covid. Antes a desculpa era outra coisa. E amanhã a desculpa vai ser outra. Uma vez eu ouvi um cara falar, não lembro do nome dele aqui, eu queria dar o crédito a ele, mas eu achei tão bacana essa frase, eu peguei ela mais ou menos, assim, eu pesquei ela mais ou menos, né? Eu acho que foi mais ou menos isso aqui que ele falou. Ele falou o seguinte, olha, a maior de todas as ignorâncias é rejeitar alguma coisa sobre a qual você já sabe. Você já sabe. Eu sei. Não podemos rejeitar isso. Então eu acho que quando a nossa mentalidade ela está meio deformada, nós não valorizamos os princípios. Princípios. Princípio é aquilo que norteia a nossa vida, é aquilo que dá direção à nossa vida. Quer ver uma outra coisa que começa a mostrar para a gente, desculpa a redundância aí. Sabe uma coisa, gente, que começa a mostrar para a gente que nós estamos com a mentalidade um pouco deformada, é quando eu perco a minha identidade no mundo onde eu estou. Sabe qual? Ó, você que um dia entregou a sua vida a Jesus, caminha com Ele, sabe o que você é? Você mudou, você passou de fase, irmão, você evoluiu, agora você é filho de Deus, porque você entregou a sua vida e os seus caminhos a Ele, e agora você vive por meio da fé em Cristo Jesus. Então agora você é filho de Deus, você tem uma nova identidade, entendeu? Então quando você perde essa identidade, você não tem mais o DNA, o comportamento de filho. Eu acho que isso começa a mostrar uma deformidade, sabe? Porque a normalidade é que o filho se pareça com o pai, é que o filho tenha os traços do pai, é que o filho tenha o jeito do pai, é que o filho use o desodorante escondido do pai, é que o filho vai lá no banheiro da mãe e do pai, pega o perfume, passa escondido, sai voado para ninguém ver. A normalidade é o filho pegar o sapatão do pai lá, que é muito maior que o pé dele, ele calçar e sair andando por dentro de casa com aquele sapato gigante. O filho tem identidade do pai, é DNA. Eu te pergunto, qual que é a minha identidade no mundo onde eu estou? As pessoas me conhecem como, cara? Ou será que as pessoas te conhecem como? Ou será que as pessoas te conhecem, 7-1, pega todo mundo, beija todo mundo, fala mal de todo mundo, deve para todo mundo, brinca com as coisas de Deus? O que é identidade, irmão? A definição de identidade é muito top. Identidade é o seguinte, identidade é o que faz de você alguém único, é o que diferencia você do resto. Isso é identidade. Quando você é filho, você não perde a sua identidade. Jesus, quando ele se alimentava com pecadores, não significava que ele estava sendo cúmplice do pecado daquelas pessoas, mas ele estava querendo ser aquele imã do lado certo, não aquele imã ao contrário, como o irmão Wallace citou aqui na nossa devocional antes do culto. Mas Jesus, ele era aquele imã apontado para o lado certo, que atraía as pessoas para o reino que estava dentro dele. Jesus, ele influenciava, ele tinha identidade, ele não se influenciava. Fala muito sobre igualdade no mundo, né? Nós estamos vivendo aí, falando muito sobre algo que é uma realidade, sobre racismo, sobre todos esses assuntos que geram até um pouco de polêmica. Mas uma coisa é certa: no mundo de igualdade, a igreja deve fazer diferença. Nós devemos fazer diferença. A gente precisa amar quando ninguém ama. A gente precisa aceitar, e eu não estou falando aqui de negociar princípios e valores, não. Não é disso que eu estou falando.
Estou falando é que nós precisamos nos comportar na contramão da normalidade. Mas muitas vezes nós seguimos o fluxo, sabe por quê? Porque a nossa mente está deformada, a nossa mentalidade está deformada, ela não está transformada. Sabe para que serve o Evangelho, irmão? Sabe para que serve o Evangelho? Para te tornar melhor, não para te tornar pior. Tem gente que vira crente, né? Vou usar essa expressão, vira crente, eu nunca vi virar, mas o pessoal fala muito assim, pô, virou crente. O cara vira crente e se torna pior. Converteu, virou um Zé Ruela. Pessoa chata, nojenta, pessoa intragável. Ei, irmão, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, uma luz começa a brilhar dentro de você, e essa luz ilumina todo o ambiente. Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor Jesus, dentro de você é ativado um perfume, e esse perfume é o bom perfume de Cristo, e você começa a exalar a presença do Senhor por onde você andar. A minha mente, a minha mentalidade, ela começa a apresentar algumas deformidades. Quando eu deixo de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando Deus ele começa a ser a terceira e quarta opção na minha vida. O irmão Tiago, ele colocou no nosso grupo da igreja, eu não me lembro bem, ele botou uma frase falando assim, as pessoas deveriam se importar mais com a igreja, porque Jesus morreu pela igreja, um sangue foi derramado pela igreja, então nós deveríamos nos importar mais com tudo isso, com o reino, com estabelecer o reino de Deus. Então estabelecer o reino de Deus é minha prioridade nessa vida, porque eu fui criado para a glória de Deus, irmão. Deus não te criou para você ficar tirando onda por aí, irmão. Deus não te criou para você ficar usufruindo da natureza. Deus te criou com uma função, com uma missão específica nessa terra. Deus precisa ser prioridade na minha vida e na tua vida, irmão. E eu não estou falando aqui de religião não, tá? Eu não estou falando aqui de fanatismo religioso, não. Eu não estou falando aqui que você tem que assumir múltiplos ministérios e fazer muita coisa na igreja. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando que Deus ele precisa alcançar o lugar que é devido na tua vida. Copiei uma frase do pastor Antônio Cirilo. Ele falou o seguinte: quando a sua vontade está em sintonia com a vontade de Deus, seu conhecimento vai estar em sincronia com a verdade. Os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos vão estar assim, ó, em conformidade com a vontade de Deus, sacou? Você vai sonhar, mas os projetos de Deus vão estar sempre nos seus sonhos. Você vai desejar, mas a vontade de Deus vai ser sempre ser o seu desejo também. Você nunca vai desejar algo fora do propósito. Aleluia! Você nunca vai pensar em algo fora do propósito, porque antes de você ser qualquer coisa, você pode ser um jogador de futebol, um empresário bem-sucedido, você pode ser um mecânico, um pedreiro, você pode trabalhar na roça, você pode ser o que você for na sua vida, mas meu irmão, antes de tudo, você precisa ser filho e filha de Deus, você precisa ter a identidade do Senhor aí. Deus em primeiro lugar da tua vida e aprenda uma coisa, nunca confie em você ao ponto de pensar ou dispensar o que Deus tem falado para você. Nunca tenha uma autoconfiança tão grande a ponto de dispensar aquilo que Deus tem falado para você. Muito cuidado. Sabe o que a gente vê às vezes? É que todo mundo quer o melhor de Deus. Faz música sobre o melhor de Deus. Ora pedindo o melhor de Deus. Engraçado que em tudo nós queremos o melhor de Deus, mas nem sempre nós queremos dar o nosso melhor para Deus. A gente quer que Deus faça tudo para a gente.
dê saúde para a gente, emprego para a gente, cuide do marido, do filho, do casamento, do ministério, da igreja, da minha unha encravada, dos meus cachorrinhos, dos meus passarinhos, cuide da minha rua, cuide do meu vizinho, cuide dos políticos, cuide do país, cuide da violência, tira a violência, vai fazer. Deus precisa de tudo, né? A gente quer o melhor. O melhor. Mas nem sempre nós damos o nosso melhor para Ele. Isso vai em vários segmentos da nossa vida. Tempo de qualidade, finança, talento, amor. Temos o melhor de Deus, mas nem sempre queremos dar o nosso melhor para Deus. Um cara muito fera chamado John Maxwell, ele diz o seguinte: posso não ser capaz de mudar o mundo à minha volta, mas posso mudar o que vejo dentro de mim. Eu posso não mudar o mundo que está à minha volta, mas eu posso mudar aquilo que eu vejo dentro de mim. E aí isso me remete, sabe ao quê? Isso me remete àquele texto que fala do cisco no olho do irmão e da trave que está no meu olho. Eu quero tirar o cisco que está no olho do outro, mas não consigo olhar a trave que está no meu olho. Começo a ver que a minha mente está meio deformada, a minha mentalidade está meio deformada, sabe quando? Quando o pecar se torna um hábito, é normal. É normal. Um pastor que eu gosto muito, eu sou suspeito de falar, chamado Rick Warren, ele fala o seguinte: pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas na verdade Deus diz que ela está dentro de nós. O mesmo pastor diz, sabe o quê? Olha o que esse pastor diz. O pecado tem que ser um acidente de percurso, não um hábito da vida diária. O pecado tem que ser um acidente de percurso. E talvez você aí, ou alguns desses irmãos que estão aqui, podem perguntar assim: mas todo mundo peca, inclusive você, pastor. Realmente, pecar todo mundo peca, mas correr atrás do pecado é diferente, né? Quando o pecado vira um hábito na nossa vida, a sua consciência com Deus morre. É normal. Isso significa que a tua mentalidade está deformada. Sua sensibilidade se perde. E o pecado se torna normal na sua vida. Aí você vira, sabe o quê? Aquele crente Raimundo. Essa é antiga, essa é palha, né? Mas é o crente Raimundo. Um pé na igreja ou outro do mundo. Domingo eu adoro a Deus, segunda-feira eu estou de mão com um capiroto, passeando na rua com ele. Eu tenho a roupa de ir para a igreja e a saia curta para ir para a faculdade. Eu tenho a forma de falar dentro da igreja, com o pastor é paz do Senhor, com os irmãos é paz do Senhor, e lá no meu trabalho eu estou xingando, lá no meu trabalho eu estou falando mentira, lá na faculdade eu estou na rodinha dos escarnecedores, e aí eu vou me acostumando, sabe, com esse jeito maroto de levar a vida cristã, estou lá e tocar, e eu acho que isso é normal, todo mundo às vezes faz isso, né, o pensamento de Egito. Existe um ditado chinês que diz, sabe o quê? Chinês, um ditado xing-ling, que pode mudar a sua vida. Diz o seguinte: cometa um pecado 2 vezes e ele não vai mais parecer como sendo pecado. Mal. Posso falar uma coisa, irmão? Ele tem planos de paz para a nossa vida. Jeremias 29 fala sobre isso. O diabo me vê como eu era, porque a intenção do diabo é sempre me acusar daquilo que eu fui. Eu me vejo como eu sou, porque o passado eu não posso mudar e o futuro também eu não posso prever, porque está nas mãos de Deus. Eu me vejo como eu sou, o diabo me vê como eu era. Deus me vê como eu serei.
Deus me vê como eu serei. Uma coisa que é o diagnóstico de uma mente ou de uma mentalidade deformada, é quando a gente acha que consegue enganar Deus, cara. Aí é o surtou, velho. Aí é o estágio, é tarja preta, irmão. Você chegou na tarja preta da vida cristã. É você chegar ao estágio, nesse diagnóstico aqui que a gente vem caminhando. Esse é o último estágio, é você achar que consegue enganar a Deus. Irmão, uma coisa é certa: ninguém vai ser usado por Deus antes de ter a sua fé aprovada. Deus nunca vai pegar um vaso rachado, colocar azeite dentro. Isso que eu estou falando aqui tem um simbolismo bíblico muito profundo: vaso, rachadura e azeite. E Deus nunca vai encher esse vaso se ele estiver com rachadura. Não vai. Por isso que a gente ouve falar muito, sabe de quê? Rapaz, mas fulano pregava, rapaz, hoje não prega mais. Rapaz, mas fulano tocava, hoje não mais. Ou quer ver uma outra coisa que eu falo muito aqui na igreja? Ó, fulano saiu da igreja. Ah, fulano saiu da igreja, tadinho. Ó, fulano voltou para a igreja, está firme na igreja. Né, Sara? Está firme na igreja direitinho. Ó, saiu de novo, saiu, enjoou. Voltou de novo. Verdade, irmãos, aqui com Deus não se brinca. Isso é tão profundo. Gálatas 6, versículo 7 diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pensador disse certa vez que quando decidimos mudar, mas não nos esforçamos para mudar, estamos convencendo a nossa mente de que é impossível mudar. Um exemplo: às vezes a pessoa está com enfermidade, uma situação de saúde, e aí ela precisa tomar algumas medidas para melhorar isso. Mas ela sabe que ela precisa tomar algumas medidas imediatas para que isso possa mudar na vida dela. Mas aí sabe o que acontece? Ela não faz nada. Quer que as coisas, quer resultados diferentes, mas faz a mesma conta. Quer resultado diferente, mas faz o mesmo caminho. Eu ouvi um pastor pregando esses dias numa live. Eu sempre, quando eu estou vendo live de alguns pastores que valem a pena, tem muita porcaria, né? Mas tem muita coisa boa. Então, quando eu já sei os caras bênção, né? Então, quando começa a live do cara, o que eu faço? Eu já pego um bloquinho, uma canetinha, sento e bebo na fonte. Assim como vocês estão bebendo hoje aí, amém? Espero que seja. Espero que vocês pensem a mesma coisa. E eu anotei ele falando, sabe o quê? Que arrependimento voluntário apaga passado e projeta futuro. Vou repetir. Arrependimento voluntário. O que é um arrependimento voluntário? Você escolheu, sabe, reconhecer o seu erro. E ele está dizendo nessa frase que quando o arrependimento é voluntário, ele apaga o seu passado e projeta o seu futuro. Ninguém pode voltar atrás e fazer algo novo, porque o que passou, passou. Mas todo mundo pode. Todo mundo pode começar agora uma nova caminhada para ter um final diferente. Posso mexer no meu passado, mas eu posso projetar um futuro diferente para a minha vida.
Diagnósticos de uma mente deformada. Princípios se tornam algo sem valor. Eu perco a minha identidade de filho. Deixo de priorizar a vontade de Deus. O pecado se torna um comportamento normal na minha vida. Eu acho que consigo enganar Deus. Irmão. Diagnóstico bem profundo. Uma mente deformada. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Pode ser renovado pelo poder do nome de Jesus. Não sei como você tem vivido e o que você tem enfrentado, meu irmão. Não sei, mas uma coisa eu sei. Mesmo que tua mente talvez esteja um pouco deformada, que você esteja vivendo pecado oculto, acha que está enganando Deus, você jogou fora os princípios, os valores de Deus na tua vida, e outras coisas que eu falei aqui hoje, quer dizer uma coisa, mesmo que você esteja o tanto quanto deformado, Deus pode fazer tudo novo na tua vida, renovo, porque se tem uma coisa que o nosso Senhor Jesus que o nosso Deus é um Deus de oportunidade de mudança. A partir do momento que o meu arrependimento é voluntário, o meu passado é apagado e o meu futuro é projetado. Está na hora de você projetar um futuro diferente. Está na hora das coisas começarem a acontecer de forma diferente. Está na hora de você começar a entender algumas coisas. Eu também preciso entender algumas coisas. Eu quero levantar um clamor por isso, para que possamos viver um tempo novo com Deus. Para que você venhamos parar de reclamar de tudo isso que a gente está vivendo. Como eu aprendi aqui essa noite com os meus irmãos, é entender o recado de Deus, não questionar o recado. É entender o recado. Deus está mandando um recado para a nação. Deus está mandando um recado para a gente. Ninguém me engana. Tenho domínio de tudo na palma das minhas mãos. Deus está mostrando para a gente isso. Que é tempo de talvez expor as nossas deformidades para que sejamos transformados. Em nome de Jesus. A tua palavra foi pregada, Senhor. Pessoas estão nos assistindo. Outros vão assistir depois. Mas o pedido do meu coração nessa noite, Pai, por favor, que o Senhor possa ministrar de forma poderosa o Espírito Santo de Deus, seja qual área for. Se existe alguém nesse momento com alguma deformidade de mentalidade, alguma dessas que eu citei, ou qualquer outra, Deus, que o Senhor possa vir com cura, por misericórdia. Que o Senhor possa, por misericórdia, vir com a tua mão poderosa, Pai, transformando, renovando, trazendo vida àquilo que está morto, organizando, Senhor, a vida, as prioridades. Ó Deus, que o Senhor possa organizar a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração. Ah, Pai, não queremos plantar aquilo que não é bom, porque sabemos que vamos colher um dia. Nos ajude, Pai, a semear. Clamamos por cura nessa noite. Clamamos por direção do Senhor nesse tempo. Obrigado por cada um, Pai, que nos acompanhou aqui nessa transmissão desde o início. Obrigado pelos louvores. Obrigado por essa galera preciosa do ministério. Por todos que estão aqui, por trás das câmeras, orando. Obrigado, Pai. Ó Deus, que possamos enfrentar esse tempo, nos adequando a toda essa realidade. E que possamos estar cada dia mais fortes como igreja. Porque igreja não é um local. Igreja somos nós. Igreja não é um CNPJ. Igreja é aquele que tem identidade de filho e filha. Que possamos ser igreja.
possamos ter uma mentalidade transformada, não deformada. Que os seus princípios e os seus valores sejam a nossa base. Obrigado, Jesus, por essa noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bom, gente, nós vamos estar encerrando aqui. Vamos celebrar, galera? Ei, essa última música ficou top que vocês cantaram. Se quiser cantar de novo, ficou massa. Olha, eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco. Muito obrigado. Estou vendo aqui um povo bonito que participou aqui. Tiagão, tá a Luísa aqui, Jailson, Patrick, Solena, a Rafaela está aqui também. A Dani, Josete. Deixa eu ver se meu apagou. Tem mais uma galera que tinha entrado aí. DJ Dudu apareceu aí também. Apareceu uma galera muito preciosa, muito bacana. Olha, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Ingrid, Mazinho, o Léo da Jaia está aqui, Didi, o Ivani, Jussa, Gerlana, a irmã Eliane, agora eu vou ter que falar todo mundo, peraí. Joelma, irmã Valéria, irmã Ana Paula, Sofia, Carol, meu Deus, quanta gente bacana, Charlinho, Charlinho, bichinho, Alessandro, saudade de você, Ailane, Patrick, que está aqui, está ali também. Deixa eu ver mais quem aqui. Espera aí, gente, rapidinho, eu quero ver aqui. Eu estou querendo ver um negócio aqui. Amém, eu amo vocês. Um beijão para vocês, um beijão para Lulu também. Deus abençoe vocês. Caíla está aqui, né, Caíla? Papai do céu possa abençoar vocês. Olha, uma semana de paz, tá bom? E quarta-feira estaremos aqui, mais uma palavra poderosa para a tua vida, tá bom, querido? Deus abençoe sua semana, fica na paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando vem o pano mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz e está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei